dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Deuteronômio capítulo 7. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês, e quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito.
Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Deuteronômio capítulo 8. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobres das colinas. A advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto, curvando-se diante dele, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deuteronômio capítulo 9. O mérito não foi de Israel. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são enaquins.
Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. O bezerro de ouro. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Eu vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote-Ataavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Não confiaram nele nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado, senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que ele lhes havia prometido e como eles os odiavam, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder e com teu braço forte. 23 de fevereiro. E hoje a palavra vai falar sobre os pensamentos no meio do caminho. Você já imaginou os momentos e as pessoas, a humanidade das pessoas de Israel, quando Moisés estava proferindo todos os discursos que são descritos no livro de Deuteronômio? Você acha que, por exemplo, as crianças ficaram inquietas enquanto Moisés estava falando os seus longos discursos? Será que a mente de algumas mulheres ou homens estavam ocupados pensando nas posses que levariam com eles para Canaã?
Talvez houvessem homens preocupados com a segurança da sua família, com aquilo que eles deveriam prestar atenção no meio do caminho. Será que haveriam mães naquele momento calculando os perigos da jornada à sua frente e estavam antecipando como se preparar melhor para atender a sua família? Naquele momento, em todas as circunstâncias, nós devemos lembrar que os israelitas eram tão humanos quanto nós. Eles tinham pensamentos e preocupações comuns como nós, preocupação com a segurança, com o vestir, com o comer, com o beber, com aquilo que eles deveriam fazer, inclusive com o cuidado da sua família. Porém, periodicamente, Moisés chamava a atenção dos israelitas com lembretes do lugar para o qual eles estavam se dirigindo. Moisés constantemente mantinha na mente dos israelitas o foco naquilo que eles iriam conquistar, o foco no futuro, na terra prometida. A terra era farta, frutífera e verdejante. Moisés constantemente os lembrava que o seu lugar não era ali naquele deserto, mas sim numa terra que mana leite e mel com fartura. Se eles seguissem Deus com fidelidade enquanto ali vivessem, ou seja, enquanto estavam ali no deserto, eles seriam felizes e realizados. E também, se eles permanecessem em obediência ao Senhor, ali na terra onde eles iam tomar posse, o Senhor os abençoaria abundantemente. Eles não sentiriam falta de absolutamente nada. Com certeza, as pessoas daquele tempo não eram diferentes de nós. Eles não eram nem um pouco menos humanos do que nós. E como eu já disse, eles tinham preocupações como as nossas, embora o contexto da vida ali no deserto seja muito diferente, por exemplo, da vida na cidade ou no campo onde você mora. Porém, nós devemos lembrar que, assim como os israelitas, os detalhes da nossa vida, os detalhes diários da rotina, muitas vezes acabam nos distraindo. Por exemplo, como filhos doentes, uma conta bancária com saldo negativo, pilhas de roupa para lavar, coisas e afazeres do seu trabalho. Tudo isso nos distrai, nos desanimam e nos engana, levando-nos a acreditar que a vida é um fardo grande demais e que não é muito significativa. Esses pensamentos surgem durante a jornada da nossa vida, assim como os israelitas que estavam numa jornada pelo deserto. Nós muitas vezes nos encontramos em desertos da vida, em que nós nos distraímos com as circunstâncias ao nosso redor. Tudo perto de nós é seco, desconfortável e nos fazem nos distrair e nos fazem esquecer também de que este lugar não é o nosso, que nós temos uma Sião celestial para a qual olhar. Nós somos, assim como o povo de Israel, peregrinos e estrangeiros nesta terra que nós vivemos. O nosso lugar não é aqui, o nosso lar é o céu, é junto do Senhor e para sempre com Ele reinando eternamente. Você consegue visualizar agora que a sua vida, apesar de tantas dificuldades e tantas rotinas que você tem no seu dia a dia, a sua vida, ela não é aqui, ela é no céu. E você está aqui de passagem, apenas aprendendo a se comportar como um cidadão do céu que você já é. Aprenda hoje e lembre-se hoje de que o Senhor tem preparado você nessa jornada da vida para estar cada vez mais parecido com Cristo, para ter a sua mente mudada, transformada e renovada pelo poder da Palavra de Deus, para que você, assim como aqui na terra, experimente uma vida plena que foi conquistada por Jesus na cruz, mas que daqui seja apenas um ensaio para a vida abundante e eternamente junto com Deus. Por isso, mantenha em sua mente uma esperança, a esperança de que tudo com o Senhor vai ficar bem, de que você está aqui nessa jornada da vida, mas você não está só. Há um destino, um local ao qual está sendo preparado para mim e para você. A esperança no futuro é um pensamento muito importante enquanto nós vivemos aqui no meio do caminho, no meio da jornada onde nós estamos. Olhemos para o futuro com alegria e esperança, sabendo que o futuro que nos espera é perfeito no Senhor. Amém? Posso orar por você?
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te peço que abençoes essa pessoa que está ouvindo este devocional. Se as circunstâncias da vida dessa pessoa estão pesadas, estão difíceis, Senhor, se há muitas distrações, há o desânimo, Pai, eu te peço em nome de Jesus que os fardos dessa pessoa agora sejam entregues a Ti. Eu entrego os fardos dessa pessoa a Ti, Senhor, para que o Senhor venha trazer descanso a esta vida. Que em nome de Jesus, Senhor, todos esses fardos, o cansaço sejam carregados por Ti e que o Teu fardo, que é leve e suave, seja agora colocado nos ombros do Teu filho e da Tua filha, na certeza de que eles estão nessa jornada da vida, Senhor, caminhando rumo ao céu e que o Senhor tem preparado um lugar maravilhoso no céu para eles. Senhor, renova a esperança e a força do Teu filho e da Tua filha agora e que haja alívio das suas dores, dos seus desânimos e que haja uma nova força e um novo renovo, Senhor, sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. É isso que eu te peço hoje. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e até o próximo devocional.